Estamos juntos mais uma vez para continuarmos a leitura do livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira, que narra a saga do Camilo Cândido Botelho. Convido os amigos que chegaram diretamente neste capítulo que procurem o primeiro, o começo, para que tenham uma ideia do que está se passando. Mas vamos lá. Capítulo 3. No Hospital Maria de Nazaré. Depois de algum tempo de marcha, durante a qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos possibilidade de distinguir no horizonte ainda afastado severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidade de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação, nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve, e ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres, cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Funda inquietação percutiu rijamente em nossas sensibilidades, aviventando receios algo acomodados durante o trajeto. Que nos esperaria para além de tão sombrias fronteiras? Pois era evidente que para ali nos conduziam. Vista a distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Assaltou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade que nos sentimos ínfimos, acovardados, só no avistá-la. Aproximando-se cada vez mais, o comboio finalmente estancou fronteiro a um grande portão, que seria a entrada principal. Para além da cornija, caprichosamente trabalhada e urdia em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português esta inscrição, já nossa conhecida, a qual, como por encanto, serenou nossa agitação logo que a descobrimos. Legião dos Servos de Maria. Seguindo-se essa indicação, que emocionante compeliu-nos, as novas apreensões, colônia correcional. Olhem lá, hein? É uma colônia correcional. Sem resposta às indagações confusas do pensamento ainda lerdo e atordoado pelas longas dilações que me vinham perseguindo havia muito, desobriguei-me de averiguações e deixei que os fatos seguissem livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo. Não faltava à fortaleza nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma ponte desceu sobre ele e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia. Não isentados, porém, de sérias preocupações quanto ao futuro que nos aguardava, de entrada notamos pelas imediações numerosos militares, qual se ali se aquartelasse um regimento. Entretanto, esses muitos se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal lia-se essa outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos cumulasse as incertezas: Torre de Vigia. Em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos através de algum país desconhecido, enquanto a neve se espalhava, dominando a paisagem? Passamos sem estacionar por essa grande praça militar, certo de que se trataria de uma fortificação guerreira idêntica às da terra, conquanto revestida de indefinível nobreza, inexistente nas congêneres que conheceremos através da Europa,
pois não poderíamos então avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquelas regiões desoladas, no invisível inferior, cercadas de perigos bem mais sérios do que os que poderíamos presumir. Com surpresa, verificamos que entráramos em cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu, e o sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava a ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse em derredor. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico, que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados neles entravam e deles saíam em afanosa movimentação, todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando no peito a cruz azul celeste, ladeada pelas iniciais LSM. Dir-se-iam edifícios, ministérios públicos ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam laqueadas de branco, como se asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico definia-se sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Tratava-se da sede do departamento, onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção como internos da colônia. Naquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencente à Legião, chefiada pelo grande Espírito de Maria de Nazaré. Ser angélico e sublime que na terra mereceu a missão honrosa de seguir, com solicitudes maternais, aquele que foi o Redentor dos homens. Conduzidos a um pátio extenso e nobre, que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 em 10 indivíduos para determinado gabinete, onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Ali deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziam ao suicídio, o gênero do mesmo como o local em que jazeram os despojos. Caso os recém-chegados não estivessem em condições de responder, o chefe da exposição supriria rapidamente a insuficiente, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabara de desempenhar. Tão árduo trabalho, em torno de toda uma falange, levara, quando muito, 2/4 de hora. Porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamento magnético especial. Eu faço aqui um parênteses para falar com vocês. O que ele está descrevendo é uma tecnologia que nós temos agora no século XXI. Não é verdade? Eles estão sendo filmados em áudio e vídeo, não é? Quer dizer, no século XX já tínhamos essa tecnologia. Mas isso foi escrito no começo do século passado. Então, esse fato é importantíssimo. Podemos imaginar nos dias de hoje como estão as tecnologias nos planos espirituais, não é verdade? Mas vamos continuar. Tais álbuns reproduziam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com o admirável maquinismo apropriado ao feito, exatamente como discos de filmes na Terra, reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens nele existentes, o que devam ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nossos pensamentos no ato das respostas às perguntas formuladas seriam captadas por processos que na ocasião escapavam à nossa compreensão.
Durante muito tempo, perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Assim sendo, logo à chegada e imediatamente depois da matrícula, foram confiadas a damas funcionárias da vigilância, a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos. Desde, portanto, que nos matriculavam, éramos separados do elemento feminino. Dentro em pouco, entregues a novos servidores, cujas operosidades se desenrolavam aquém dos muros da instituição, fomos compelidos ao ingresso em novos meios de transporte, que tudo indicava serem para uso dos perímetros internos, porquanto nos cumpria continuar a marcha, iniciada desde o vale. Nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxados pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos e com capacidade para 10 passageiros cada um. Ao cabo de 1 hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da Vigilância, penetrando, por assim dizer, o campo, porque avançando em região despovoada, conquanto as estradas se apresentassem caprichosamente projetadas, orladas de arbustos níveos, quais flores dos Alpes. Avistamos grandes marcos, como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento. Nova província dessa colônia correcional, localizada nas fronteiras invisíveis da terra, com a espiritualidade propriamente dita. Com efeito, lá estava a indicação necessária, entestando a arcada principal, norteando o recém-chegado, por auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas. Departamento hospitalar. A um e outro lado destacavam-se outras em que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante. À direita, manicômio; à esquerda, isolamento. Nossos condutores fizeram-nos ingressar pela do centro, onde também se lia em subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Imenso parque ajardinado surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Padronizado sempre o estilo português clássico, esses edifícios apresentavam muita beleza, amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética, para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia das trás-regiões. Semelhante localidade, não obstante insulsa, graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança de redenção. E nem faltavam, aformoseando o parque, tanques com repuxos artísticos a esguicharem a água límpida e cristalina, a qual tombava em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, bando de pombos graciosos, esvoaçavam ligeiros entre as sucenas. Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré, ou Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira, apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam graciosas muralhas. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescença, como seria arrebatadora a paisagem se a policromia natural rompesse o sudário nível que tudo aquilo envolvia, entristecendo o ambiente incorrigível monotonia. Fatigados, sonolentos e tristes, subimos a escadaria. Grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soubemos chamarem-se Romeu e Alceste, receberam-nos das mãos dos funcionários da vigilância, incumbidos até então da nossa guarda, e amparando-nos bondosamente, conduzindo-nos ao interior. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas, envidraçadas, com caixilhos levemente azuis, deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha a esclarecer que o enfermo
jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separavam-se à indicação dos enfermeiros, 10 à direita, 10 à esquerda. Cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos e confortáveis. Amplos salões com balcões para o parque forneceram-nos carinhosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Fato singular, enquanto fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acudia às nossas lembranças, as reuniões em família, a mesa da ceia, o doce vulto de nossas mães servindo-nos, a figura austera do pai, a cabeceira, e lágrimas indefiníveis se misturavam ao alimento reconfortador. Num ângulo favorável, aos 10 leitos da lareira aquecia o recinto, proporcionando-nos reconforto. E acima, suspensa ao alto da parede, que se diria estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência, despertou nossa atenção tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao célebre painel de Murilo, que eu tão bem conhecia, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da pintura da terra. Ao terminarmos a refeição, eis que 2 varões hindus entraram em nosso compartimento, apresentando particularidades que os deixavam reconhecer como médicos. Faziam-se acompanhar de 2 outros varões, os quais deveriam acompanhar-nos durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se Carlos e Roberto de Canalejas. Eram pai e filho, respectivamente, e quando encarnados haviam sido médicos espanhóis na terra. Era, no entanto, perfeitamente a que todos eles percebiam, dado o estado de debilidade a que nos encontrávamos. Dir-se-ia que sonhávamos. O que víamos narrando ao leitor só podia ser por nós entrevisto, como durante as oscilações do sonho. Não obstante os hindus aproximarem-se de cada um dos leitos, falavam docemente a cada um de nós, a puseram sobre nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas, de tão níveas que se diriam translúcidas, acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso, cobriam-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuravam em tonalidade tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Necessitais de repouso. Repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta é a casa dela. E se conosco assim procederam, outros assistentes certamente o mesmo fizeram em torno dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas, e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido, de pesadelo, que tantas exasperações acarretava. Mas ai de mim, semelhante reconforto mental, antes aprofundava do que abalsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento, coibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação. Em incômoda sensação de vergonha, chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo vero amor de Deus. Dúvidas amaríssimas continuavam remoinhando-me a mente. Não era possível que eu estivesse morrido.
O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. Que se passara, pois? Meus companheiros de enfermaria, e por certo todos os demais que integravam o extenso cortejo, proveniente das escuridades do vale, entregar-se-ia a idênticas elucubrações. Estampavam-se o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles semblantes desfigurados. E acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia, apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas oriundas dos ferimentos continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrarem nosso estado irremediável de réprobos. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando, sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Mário Sobral estorcia-se, o pescoço entumecido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. João da Azevedo, retendo na mente torturado o envenenamento do copo que se consumira, sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica. Belarmino, a esvair-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu, em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeado nos pulsos. Todavia, o reconforto era sensível. Bastaria observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um, reproduzindo em figurações assombrosas o momento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. A enfermaria, muito confortável, dizia de como nos haviam bem instalado. Existiam mesmo traços de arte e beleza naqueles portais de caixilhos azuis, formados de substâncias polidas como a porcelana. Naqueles posteiros de rendilhados, também azuis, nas trepadeiras brancas que subiam pelos balcões, intrometendo-se adentro pelo terraço, como espionando nossas caratonhas dramáticas de réprobos colhidos em flagrante. De chofre, a voz de um enfermo, nosso companheiro, quebrou o silêncio da meditação em que mergulhávamos o pensamento, externando as próprias impressões, como se apenas para si falasse. Cheguei à conclusão, disse pausada e amarguradamente, de que o melhor de todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignando-se de boamente às peripécias que ainda sobrevenham. Para nada há válido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez, e nada mais obtivemos, a não ser o agravo de nossas já tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos. Inegável, porém, que somos todos subordinados de uma direção maior, que independe de nossa vontade. Isso é assaz significativo. Não sei bem se morri, mas sinceramente, creio que não. A senhora, minha mãe, era pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas boa devota à crença e ao respeito a Deus. Afirmava aos filhos, com estranha convicção, quando os reunia ao pé da lareira ao fim de ensinar-lhes as orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que todas as criaturas fazem uma alma imortal, criada pelo Ser Supremo e destinada à glória e à redenção pelo amor de Jesus Cristo, e que nessa alma daremos conta um dia ao Criador, Pai. Nunca mais, desde então, obtive ciência de mais alto valor. Considero as aulas ministradas por minha mãe durante o serão da família superiores às que, mais tarde, aprendi na universidade. Infelizmente para mim, sorri a sabedoria materna, embrenhando-me pelos desvios das paixões mundanas. Contudo, ó minha mãe, eu aceitava as possibilidades da crença formosa que tentaste infundir em minha alma revel. Não fui propriamente ateu. Hoje, passados tantos anos e depois de tantos sofrimentos, colocado em situações que escapam à minha análise, eu me confesso que a senhora, minha mãe, estava com razão. Devo possuir uma alma realmente imortal. Escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até restabelecer-se. Curamo-nos da ingestão de um corrosivo
Tais sejam as circunstâncias em que o tínhamos usado, mas não se escapa de uma forca como se eu me destinei. E se estou aqui, e se sofri tudo quanto sofri, sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida, é porque sou imortal. E se sou imortal, é que possuo uma alma, com efeito, porque quanto um corpo humano, esse não é imortal, pois se consome no túmulo. E se possuo uma alma dotada de virtude da imortalidade, é que ela proveio de Deus, que é semi-eterno. Ó, minha mãe, tu dizias a verdade. Ó, meu Deus, tu existes, e eu, a renegar-te sempre com os meus atos, minhas paixões, meu descaso às tuas normas, minha indiferença criminosa aos teus princípios. Agora, eis que é soada a hora de prestar-te contas da alma que tu criaste, da minha alma. Eis que nada tenho a dizer-te, Senhor, senão que minhas paixões infelicitaram-na, quando o que determinasse ao criá-la era que eu a conduzisse obedientemente ao teu regaço de luz. Perdoa-me, perdoe-me, Senhor Deus. Lágrimas abundantes misturaram-se a estertores de asfixia, mas, apesar de saberem a intensa amargura, já não trazia o macabro característico das convulsões que no vale as lágrimas provocavam. Fora Mário Sobral que falara. Mário tinha grandes olhos negros, cabeleira revolta, olhar alucinado. Cursava a Universidade de Coimbra e reconhecia-se nele o tipo bem acabado de boêmio rico de Lisboa. Seu palavreado, de ordinário, era nervoso e fácil. Seria excelente orador, se da universidade houvera saído sábio e não boêmio. No cativeiro do Vale, fora das entidades mais sofredoras que tive ocasião de conhecer. E assim mesmo, se destacou durante todo o longo período de internação na colônia. Com esse arrazoado, iniciou-se uma série de confidências entre os 10. Não sei por que desejávamos conversar. Talvez a necessidade de mútua consolação nos impelisse a abrir os corações, recurso, aliás, ineficiente para lenificar angústias, porque se é difícil a um suicida o consolar-se, não será certamente recordando dores e desgraças passadas que logrará amenizar a penúria que lhe oprime a alma. És forte em dialética, amigo, e felicito-te pela progressão no modo de raciocinar. Não foi assim que tive a honra de te conhecer algures. Chasqueei eu, a quem incomodara muito a quebra do silêncio. Também eu assim o creio e admiro a lógica das tuas considerações, ó amigo Sobral. Interveio um português de bigodes fartos, meu vizinho de leito, cujo ferimento no ouvido direito, a sangrar sem intermitências, me causava infinito mal-estar, pois que quantas vezes lhe prestasse atenção, lembrava-me de que também eu trazia ferimento idêntico e torturava-me em reminiscências atrozes. Era esse Jerônimo de Araújo Silveira, o mais impaciente e pretensioso dentre os 10, mais incoerente e revoltado. Prosseguiu ele. Aliás, eu jamais descri da existência de Deus, Criador de todas as coisas. Fui, isso é, sou, e sou, pois, que não morri. Católico militante, irmão remido da venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com direitos a bênçãos e indulgências especiais, quando necessário. Creio, meu vizinho, que chegou, ou já vai, passando a ocasião de clamares os favores que são os direitos de direito obteres. Não podes estar mais necessitado deles. Revidei num crescente mau humor, fazendo-me de obsessor. Não respondeu, mas continuou. Fui, porém, muito impaciente e nervoso desde a juventude. Impressionava-me facilmente, era insofrido e inconformado, às vezes melancólico e sentimental, e confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão, expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. Por isso mesmo, certamente, quando me deparou a ruína dos meus negócios comerciais, pois não sei se sabeis que fui importador e exportador de vinhos, crivado de dívidas insolúveis, surpreendido por estrondosa e irremediável falência, sem ascendente para evitar a miséria, que a mim e a minha família escancararam falsos irremediáveis.
acusado por amigos e pessoas da família como responsável único pelo dramático insucesso, abatido pela perspectiva do que sucederia à minha mulher e aos meus filhos, a quem eu, por muito estremecer, habituara a excessivo conforto, mesmo ao luxo, mas os quais agora, que me viam castigando de sofredor, me responsabilizavam cruamente por tudo, em vez de pacientemente me ajudarem a remover a cruz dos insucessos que a todos nos abatia. Fraquejei na coragem que até então tivera e tentei desertar da frente de todos e além de mim mesmo, a fim de poupar-me as censuras e humilhações. Todavia, enganei-me, mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte, e perdi de vista minha família, o que me tem acarretado insuportáveis contrariedades. Sim, é lastimável, tornou Mário na mesma tonalidade acabrunhada, como se não tivesse ouvido o precedente. Caí nas trevas da desgraça, quando tão boas oportunidades encontrei pela vida fora, facultando-me o domínio das paixões para o advento de aquisições honestas. Esqueci-me de que o respeito a Deus, à família, ao dever, seria o alvo sagrado a atingir, pois recebi bons princípios de moral na casa paterna. Jovem, sedutor, inteligente, culto, envaidecia-me com os dotes que me assistiam e cultivei o egoísmo, dando asas aos instintos inferiores que aclamavam prazeres sempre mais febriciantes. A convivência afetada da universidade fez de mim um pedante, um tolo, cujas preocupações únicas eram as ambições vistosas, senão escandalosas. Daí o perder-me no roldão das emboscaduras das paixões deprimentes. E depois, quando não mais consegui encontrar-me a fim de reconduzir-me a mim próprio, procurei a morte, supondo poder esconder-me dos remorsos atrás do ouvido de um túmulo. Enganei-me, a morte não me aceitou. Encontrou-me de certo demasiadamente vil para que me honrar com sua proteção. Por isso devolveu-me a vida quando o coveiro teve a honra de encobrir minha figura repulsiva da frente da luz do sol. Minha mãe, porém, essa sim, não se enganou. Eu sou imortal. Jamais, jamais morrerei. Hei de existir por toda a consumação dos evos, em presença daquele que me é criador. Sim, porque para sobreviver às desgraças que cruciaram meu sentir, desde a noite aziaga da primavera daquele ano de 1889, só um ser que seja imortal. Alongou os olhos com gestos, como chamando recordações passadas para o minuto presente, e murmurou arquejante, apavorado, frente à página mais negra que lhe desvirtuava a consciência. Sim, meu Deus, perdoa-me, perdoa-me. Eu me arrependo e submeto, visto que reconheço que errei. Perdi-me diante de ti, meu Deus, à frente da desesperadora paixão que nutri por Eulina. Mas, se eu me permites, reabilitar-me-ei por amor de ti. Eulina, tu não valias sequer o pão que eu fornecia para saciar de sua fome. Contudo, eu te amava, acima de todas as conveniências, a despeito até da própria honra. Eras pérfida, malvada. Eu, porém, inferior devia ser, ainda mais que tu, porque casado, sendo minha esposa nobre e digna senhora, era pai de 3 inocentes criancinhas, às quais devia amor e proteção. Abandonei-os por ti, Eulina. Desinteressei-me de seus encantos, porque me arrebatei irremediavelmente pelos teus. Estranha beleza dos torrões sul-americanos que tu eras. Oh, como eras linda! Mas não me amavas, e depois de me arrastares de queda em queda, explorando minha bolsa e o coração, abandonaste-me ao desespero da miséria e da ingratidão, ao me preterires pelo capitalista brasileiro, teu compatriota que te requestou. Fui à tua casa, vi-me desfeitado, supliquei-te, rastejei a teus pés como louco. Desesperado por perder-te, como insensato que sempre fui, implorei migalhas da tua compaixão, em vendo que já não seria possível teu amor. Provoquei-te a discussão, compreendendo
que te fazias insensível às minhas desesperadas tentativas de reconciliação. E cego pelos insultos que repetias, eu te agredi, ferindo as faces que eu adorava. Espanquei-te sem piedade, maltratei-te a pontapés. Meu Deus, oh meu Deus, estrangulei-te, Eulina. Matei-te, matei-te. Parou, sufocado em convulsões odiosas de perfeito réprobo para continuar após como que dirigindo aos companheiros. Quando, tomado de horror, contemplei a ação abominável que praticara, apenas um recurso me acudiu. Rápido, qual impulso obsessor, a fim de escapar às consequências de que, naquele momento, se me afigurava insuportável, o suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, rasguei os lençóis da desgraçada e pendurei-me a uma trave existente na cozinha. Forma essa pouco poética de um amante morrer. Zombei eu, enfadado com a longa descrição que desde o vale diariamente ouvia repetir. Aposto em como Vossa Excelência, senhor professor, que tão elegantemente desejou morrer, recordando Petrônio, fê-lo pelo amor platônico de alguma senhora inglesa, loira e apessoada? Portugueses ilustres, como Vossa Excelência, vêm demonstrando gostam de amar damas inglesas. Dirigia-me agora a Belarmino de Queiroz e Souza, cujo nome tresandava a fidalguia. Até essa data ainda me irritavam as atitudes do pobre comparsa do grande drama que eu também vivia. E sempre que houvesse oportunidade, ridicularizava-o, defeito muito do meu feitio e que muitos vexames e desabores custou-me até corrigi-lo durante os serviços da reforma interior ao que o caráter impus. Na pátria espiritual. Belarmino era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia e matemática, e poliglota. Cortejo respeitável para um só homem que se arrastasse na terra, não havia dúvida, mas que o não impedira de demorar-se, e mais o monóculo, o fraque, a bengala, nas pocilgas do vale sinistro. Durante o interessante estágio que ali fizera, por se haver suicidado. Isso mesmo lançava-lhe eu em face muitas vezes, mal-humorado ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados caberais próprios. O doutor, porém, porque era doutor honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências. Polido, educado, sentimental, chegaria também à vera bondade de coração se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo, de a si mesmo endeusar, por todos se julgar superior. Ouvindo-me, não respondeu com engastamento, como sempre, antes foi em tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu dirigindo-se a todos. Eu julgava sinceramente que o túmulo absolveria a minha personalidade, transmudando-a na essência que se perdera nos abismos da natureza. Seria o nada. Discípulo de Augusto Comte, a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas, única explicação satisfatória que o raciocínio pôde oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida que fora, e me alarmar o coração e decepcionar a mente. Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, aos quais considerava irmãos de desgraça, pois para mim a vida era a exceção máxima da desgraça, embora deles procurasse afastar-me quanto possível, temendo amá-los demasiadamente e, portanto, sofrer. Nem outra coisa compreenderia eu o que seria senão desgraça um homem nascer, viver, trabalhar, sofrer, lutar por todos os pretextos para depois desfazer-se irremissivelmente no pó do túmulo. Não fui jamais dado a namoramentos de baixa ou elevada classe. Para que amar, constituir família, constituindo para lançar à vida outros desgraçados, amasse a filosofia, convertera-me, além do mais,
de que o amor era apenas uma secreção do cérebro. Fui um estudioso, isso sim. Estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. Assim sendo, não sobraram a mim horas para cultivar amor junto à dama inglesa ou portuguesa. Estudava para esquecer de que um dia também eu perderia no vácuo. Fui um infeliz, como toda a humanidade o é. Somente no ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Agarrei-me ao lar quanto possível, pesaroso de um dia ser forçado a abandoná-lo para me aniquilar entre os vermes que destruiriam minha individualidade. Minha mãe, que partilhava de minhas convicções, porque também as recebera de meu genitor, bastava-me para a companhia nas horas de lazer. O móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi o desgosto amoroso, foi a perca da saúde. Fui fisicamente débil, franzino, um triste, sonhador infeliz e insatisfeito, apavorado no existir. Incorrigível desconsolo entenebreceu os dias da minha vida. Encerrado nesse círculo deprimente, vi a tuberculose apossar-se do meu organismo, mal hereditário que me não foi possível combater. Desenganado pela ciência, preferi então acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que começava a apodrecer sob a desintegração fornecida por uma moléstia incurável, matéria que, por sua própria natureza, destinada era à podridão da morte, ao eterno tombo nas voragens do nada. Para que, pois, esperaria eu a marcha dolorosa da tuberculose extinguir minha individualidade em lentos suplícios, sem consolo, sem esperança, compensadora no porvir de além-morte, onde não encontraria senão o aniquilamento absoluto, a desintegração perfeita, espantalho humano atirado ao desalento do qual fugiriam todos, a própria mãe inclusive. Quem o adivinharia, temendo os perigos do contágio? Morrer era a solução boa, muito lógica para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser como desaminadoras expectativas. Não possui a competência de Vossa Excelência, senhor professor, nem me será dado raciocinar com tanta finura. Todavia, com o devido respeito à pessoa de Vossa Excelência, considero execrável pecado o não aceitar o homem a existência de Deus. Sua paternidade para com as criaturas é a eternidade da alma, por mais criminoso e abjeto que seja. Felizmente para mim, foram coisas em que sempre acreditei com veemência. Intrometeu-se Jerônimo com simplicidade, sem perceber a tese profunda que apresentava um ex-professor de dialética. Como e por que, então, vos revoltaste contra as circunstâncias naturais da vida humana, isto é, aos sofrimentos que vos couberam na desoladora partilha, a ponto de confessardes que desejastes morrer, senhor de Araújo Silveira? Se eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança, desamparado pela descrença em um ser supremo, à mercê do pessimismo e as minhas convicções conduziram para quem o túmulo apenas traduzia ouvido, aniquilamento, absorção no vácuo, me desorientasse ao embater da desventura, e tentasse matar-me, a fim de poupar-me luta desigual e inútil, concebesse? Mas vós outros crentes, na paternidade de um Deus Criador, sede de perfeições infinitas, como dizeis sobre a cuja direção sábia caminhais, vós, certos da personalidade eterna, fadada à mesma finalidade gloriosa do seu Criador, herdeira da própria eternidade existente naquele ser supremo, para o qual marcha pela ordem natural da lei, atração e afinidade, cair em desesperações e revoltar-se contra a mesma lei? Pois sei que a crença num poder absoluto proíbe a infração do suicídio. É paradoxo que não se chegar a admitir, portadores de tal ciência, corações alumiados pelos ardores de tão radiosa convicção, energias revigoradas pela fortaleza de tão sublime esperança, deveríeis considerar-vos deuses também, homens sublimados, para quem os infortúnios seriam meros contratempos de momento. Oh, pudesse eu convencer-me dessa verdade, não temeria enfrentar novamente,
nem os desgostos que arruinaram meus dias, nem a tuberculose que me reduziu ao que vedes. Revidou com lógica férrea o discípulo de Comte, cuja sinceridade me despertou simpatia. E agora, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere a filosofia comtista para o que se passa? Interroguei, cheio de curiosidade, interessando-me pelo debate. Nada, respondeu simplesmente. Não sugere coisa alguma. Continuo na mesma. Não consegui morrer. Evidente era que dúvidas desconcertantes nos atacavam a todos, a ele também. O que não queríamos era curvar-nos à evidência. Tínhamos medo de encarar a frente da realidade. Dizei algo de vós, senhor Botelho, atreveu João castigar-me. Há muito estimais observar-nos, mas tendes silenciado sobre a vossa pessoa, que tão interessante nos parece. Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis os motivos que me arrojaram ao pelágio inóbil do suicídio. A paixão pelo jogo. Joguei tudo, a honra inclusive, e a própria vida. Perdão, amigo de Azevedo, como jogaste a vida? Se aí estás a falar-nos de ti, interveio Jerônimo desconcertantemente. O interlocutor sobressaltou-se e, sem responder, insistiu no propósito de excitar-me. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto, desce do teu feio pedestal de orgulho, vem dizer algo de tua majestosa superioridade. Senti a mordacidade das descorteses expressões de João, que se simpatizara comigo da mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo, que deixara o momento de choramingar para me provocar o mau humor. Aborreci-me. Fui indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigira nada a grave anormalidade. Pois que? Seria eu, acaso, forçado a confessar particularidades a tal corja, só porque ela havia confessado as suas? Porventura devia eu qualquer consideração a essa ralé que fui encontrar no vale imundo? Pensei, sufocado pelo orgulho, com efeito, de me julgar superior. A consideração que os companheiros de infortúnio, o meu mau senso negava a mim mesmo, continuava dispensando gratamente, entendendo-se que para lá eu também me vira arremessado, era o que no meu caso existia injustiça calamitosa, que eu não merecera a repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores do que os outros que comigo lá se haviam homizado. Fosse como fosse, preferiria não me expandir, porque o meu orgulho a tanto não me animava. Mas personagens de nossa infeliz categoria não se acham à altura de sopitar impulsos do pensamento, calando expansões diante de afins. Tampouco sabem dominar emoções, furtando-se a vergonha das devassas no campo íntimo, em presença de estranhos. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramaram-se no seu interior, configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não desejem, tal se as comportas magnéticas que as retivessem nos pegos mentais, se houvessem rompido graças às agitações que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa lianeza do professor de filosofia e dialética, convidando-me à atitude menos descortês do que me habituara até então, fez-me aquecer ao alvitre de João de Azevedo. Mas foi antes dirigindo-me de preferência àquele, por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, que fui dizendo, grave, compenetrado, concedendo-me importância ridícula da humílima situação em que me achava. Eu, senhor professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jaças, mas que, em verdade, hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do próprio nariz existe. Fui paupérrimo, digo fui, porque algo segreda em meu ser que tudo isso pertence ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso,
Um homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior presidindo a sua criação, é certo, mas que, considerando uma incógnita a desafiar possibilidades humanas de lhe decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, como principalmente não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que muito sábio, tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes, irremissíveis, partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Sofri, e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. A fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que, para além de mim, só existiam valores sofríveis. Após décadas de préliros malogrados, de aspirações banidas da imaginação por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideais decepcionados e desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados e energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas para o bem tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos. A cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados, como desconcertante prêmio às lutas de minhas forças exigiu impulsos supremos. Fiquei cego. O espectro negro da eterna escuridão estendia sobre meus olhos apavorados o seu manto de trevas, que nem a ciência dos homens, nem a fé alcandorada de ingênuo dos amigos que me tentaram levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam, as posterdades celestes, seriam capazes de arredar. Descri mais das mesmas posterdades. Cego, cego eu, como viveria eu cego? Entendi que se o ente supremo de quem eu não descria até então existisse realmente, tal se daria porque não quereria certamente desgraçar-me. Esquecia-se de que existiam espaços pelo mundo, milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes que a minha, e que eram todos, como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri porque entendi que se havia outros cegos, que houvesse, mas que eu não deveria ser. Era, sem injustiça, uma finalidade dessa para mim. Cego era o máximo. Tão profundo quanto o surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Eu, que tão heroicamente soubera levar a vencida dos abrólios que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para diante encontrar-me-ia impossibilitado de continuar lutando. Dei-me por vencido. Cego, eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao pretérito, realidade que fora, mas que já não era. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno das minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida com todo o abandono do meu ser desanimado e vencido. A morte atraía-me como remate honroso de uma existência que jamais curvava a cerviz, à frente fosse do que fosse. A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando às minhas concepções viciadas pela descrença de Deus a paz do túmulo em consoladoras visões. Firmada a resolução sobre as sugestões doentias, acabrunhado e a sós com minha superlativa desgraça, insocorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero. Excitada a imaginação, já de si mesma audaz e ardente, criei um romance dolorido em torno de mim mesmo e, considerando-me Marte, condenei-me sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir à sociedade dos homens, dos meus inimigos, a incapacidade a que ficara reduzido.
Não, ninguém se glorificaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo humilhante para mim, de minha figura vacilante tateando nas trevas, dos meus olhos incapacitados para a visão. Meus inimigos não se rejubilariam refocilando na vingança de assistirem à minha irremediável derrota. 1000 vezes não, eu não me brutalizaria na inércia de olhar para dentro de mim mesmo, quando o universo continuaria irradiando vida fecunda e progressiva ao redor de minha sombra empobrecida pela cegueira. Matei-me, porque me reconheci demasiadamente fraco para continuar dentro da noite pávida da cegueira. A jornada, que já enfrentava a boa luz dos olhos, fora farta de empeços e percalços. Era demais. Revoltei-me até o âmago contra o destino, que me reservava tão desconcertante surpresa, e inconsolável permaneci sobre o esmagamento da dramática ingratidão que supunha provir de Deus para mim. A providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam errados todos. Só eu estava certo, exagerando a tragédia das minhas desesperanças. Pois que eu, que possuía capacidade intelectual avantajada, era paupérrimo, quase faminto, ao passo que circulavam em torno a mim ignorantes e beócios de cofres recheados. Eu, que me sentia idealista e bom, vivia molestado por adversidades que me teciam continuado cerco, sitiando-me em campos que desafiavam possibilidades de vitória. Eu, cujo coração sentimental abrasava-me em ânsias generosas e ternas, de excelência, quiçá sublime, a conhecer-me ininterruptamente incompreendido, irrespondido, ferido por descasos tantos mais amargos, quanto mais extensas fossem as radiações do meu sentir. Eu, honesto, probo, reto, pautar-me por diretrizes sadias, por entendê-las mais belas, ajustadas ao idealismo que acompanhava o meu caráter, a tratar com patifes, a comerciar com roubadores, a disputar com hipócritas e confiar em velhacos a considerar tratantes. Sim, era demais. E depois de tão extenso panorama de desventuras, porque para mim, indivíduo impaciente a nada conformado, esses fatos tão vulgares na vida cotidiana avultavam como veras calamidades morais. O doloroso arremate da cegueira conduziu-me à insignificância do verme, à angústia do desamparo, à inércia do idiota, à solidão do esmasmorrado. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus. Não entendi sua lei. Não entendi a vida. Uma torrente de confusão insolúvel alargou-me o pensamento, aterrado em face da realidade. Só compreendi uma coisa. Era que eu precisava morrer. Devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar em seu Deus, seu Criador, torna-se desgraçada. É um miserável, um demônio, é um réprobo. Quer o abismo, procura o abismo. Precipita-se no abismo. Precipitei-me. Não sei que malvadas sugestões a minha facúndia blasfêmia espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria. O que sei é que a triste assembleia deixou-me resvalar para as vibrações desarmoniosas, entregando-me o pranto dolorido e crises impressionantes, notadamente o antigo exportador de vinhos, Jerônimo, o universitário Sobral, que era os mais sofredores, eu mesmo. A proporção que prosseguia com minhas angustiante exposição, eivada de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente às situações precipitosas de minha passada vida carnal, a faces doloridas e inelutáveis que me deprimiam cruamente. Que lágrimas escaldantes voltavam a correr por minhas faces maceradas, enquanto novamente se me escurecia a visão, e trevas substituíam os doces pormenores dos cortinados azuis esvoaçantes e das rosas trepadeiras galgando as colunatas e balcões. Acudiram os enfermeiros solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto o incidente. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais revivificantes de seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas, que visavam beneficiá-lo, deveria auxiliar o tratamento conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversações
de assuntos pessoais. Conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso, varrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilacerações que desde muito se ocutilavam. Fomos advertidos, portanto, como infratores de um dos mais importantes regulamentos internos, e nem poderíamos culpar-nos alegando ignorância, porque ao longo das paredes, letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossas atenções com permanentes pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição oferecia o exemplo, movimentando suas constantes asas sob o controle de criteriosa discrição. E embora bondosamente declararam que uma reincidência implicaria na atitude punitiva por parte da direção, qual a transferência para o isolamento, pois o fato a repetir-se produziria distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar, que deveria ser rigorosamente observada. O que nos levou a perceber serem mais austeras as regras no isolamento, mais temíveis as suas disciplinas, e para que medida tão ríspida fosse evitada, estabelecida foi severa vigilância em nossa dependência. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus, aquartelado no departamento de vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos. Cerca de um quarto de hora depois, enfermeiro loiro e risonho, jovem, que andaria pelos 23 anos de idade, o qual entrevíamos ao darmos entrada no importante estabelecimento do Astral, por ser um daqueles que nos receberam, a par de Romeu e Alceste, visitou-nos fazendo-se acompanhar de mais 2 obreiros da casa. Irradiando simpatia, foi dizendo, muito afetuosamente, pondo-nos à vontade: meus amigos, chamo-me Joel Steele. Sou, ou fui, como queiram, português nato, mas de origem inglesa. Em verdade, o velho Portugal foi sempre muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os dias venturosos em o seu seio generoso que passei. Fui feliz em Portugal, mas depois os fados me arrastaram para o país de Gales, berço natal da minha querida mãe, Doris Mary Steele de Acosta. E então, bem é como compatriota e amigo que vos convido ao gabinete cirúrgico, a fim de serdes submetidos aos necessários exames, pois se iniciam neste momento os trabalhos de cirurgia. Prontificamo-nos esperançados. Não desejávamos outra coisa desde muito tempo. As dores que sentimos, nossa indisposição geral, refletindo penosamente o que ocorrera com o corpo físico material. Havia muito que nos fazia ansiar pela presença de um facultativo. Mário e João, cujo estado era melindroso, foram transportados em macas, enquanto os demais seguiam amparados pelos braços fraternos dos enfermeiros bondosos. Pude então distinguir algo dessa casa magnânima, assistida pela carinhosa proteção da excelsa Mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, também a montagem, o grandioso aparelhamento, conjunto de peças extraordinárias, apropriadas às necessidades da clínica no astral, demonstrando o elevado grau que atingira a medicina em nossos tutelares, muito embora não se tratasse o local que nos encontrávamos de zona adiantada da espiritualidade. Importante dizer, esse hospital não está nos altos planos espirituais, está ali no resto do umbral, não é verdade? Continuando. Médicos dedicados e diligentes estendiam com fraternas solicitudes os míseros necessitados dos seus serviços e proteção. Estampavam-se em suas fisionomias bondosas o compassivo interesse do ser superior pelo mais frágil, da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz, ainda mergulhado nas trevas da ignorância. Entretanto, nem todos trajavam uniformes à indiana. Muitos envergavam longos aventais vaporosos e alvíssimos, quais túnicas singulares de tecido fosforescente. Não assisti ao que me foi passado aos meus companheiros de desdita, mas quanto a mim, enxergando ao pavilhão reservado aos labores assistenciais, fui transferido aos cuidados de Joel Steele para um dos jovens, Dr. Roberto de Canaleiras,
o qual me encaminhou para determinada dependência, onde minha organização físico-espiritual, o perispírito, foi submetido a minuciosos e importantes exames. Carlos de Canalejas, pai do precedente ancião venerável, antigo facultativo espanhol, que fizera da medicina um sacerdócio, página heróica de abnegação e caridade, digna do beneplácito de médico celeste, e mais de um dos psiquiatras hindus que nos socorreram à chegada. Roerendo foram os meus assistentes. Roberto passou então a assistir ao importante labor, qual doutorando as lições do mestre dos santuários da ciência, o que vinha esclarecer encontrar-se ele ainda em aprendizado da medicina local. A minha organização astral prestaram socorros físicos astrais, juntamente das regiões correspondentes às que, no envoltório físico terreno, foram dilaceradas pelo projétil de arma de fogo a que utilizara para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral, pois o ferimento atingira todas essas melindrosas regiões do meu infeliz envoltório carnal. Era como se eu, quando homem encarnado, e realmente assim fora, assim como todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde, modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio, como se eu fora duplo. O seu segundo corpo, possuído de faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongarem por indeterminado prazo, fazendo enfermar aquele. Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídos dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços. Ele chama mapa movediços filmes, movediços sonoros, para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos, do Departamento de Reencarnação. Vou fazer um parênteses aqui, porque como nós já estudamos, esse corpo danificado pelo suicídio vai nascer com problemas, porque ele foi responsável pelo dano, certo? Continuando. Para estudos concernentes à reparação de nova vestidura carnal, que me caberia para retorno aos testemunhos de expiações na terra, aos quais julgara poder furtar-me com o deslocado gesto que tivera. Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante o qual o velho doutor de Canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me a confiança no futuro, a esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o corpo terreno, as quais mantinham o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. É que o corpo astral, isto é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionam a mente e afetem o sistema nervoso do qual é dirigente. Já que nesse envoltório admirável da alma, da essência divina que em cada um de nós existe, assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material, conquanto quintessenciada, e que ele faculta a possibilidade de adoecer, ressentir-se, pois que semelhante estado da matéria é assaz impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime,
não podendo por isso mesmo padecer sem grandes distúrbios a violência de um ato brutal como o suicídio para o seu invólucro terreno. Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera. Oh, sim, é que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietaram-me o espírito. Não era possível que eu tivesse morrido. Isso não seria morte, seria vida. Foi, portanto, derramando aflitivo pranto que, em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções de Carlos e Rosendo, bratei excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter. Mas, afinal, onde me encontro eu? O que aconteceu? Estarei sonhando? Morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Atendeu-me o cirurgião hindu, sem se deter na melindrosa situação. Fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que a minha situação lhe causara lástima ou compaixão, escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, não morreste, não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado de teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele corpo físico, terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa e que traz as qualidades sublimes de ser imortal, enquanto o outro, o de carne, que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra, já desapareceu sobre a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é este outro que aqui está. Acalma-te, porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo. Trouxeram-me a maca rumo à enfermaria. Meu estado requeria repouso. Serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Deram-me a beber água cristalina e balsamizante, pois eu tinha sede. Em redor, o silêncio e a quietação, envolvidos em ondas, reconforto e beneficência, convidaram ao recolhimento. Obedecendo a caridosa sugestão de Rosendo, procurei adormecer, enquanto o desapontamento, trazido pela inapelável realidade, fazia ecoar suas decisivas expressões em minha mente atormentada. A vida não residia no corpo físico terreno que destruíste, mas sim neste que vês e sentes no momento, o que traz a qualidade sublime de ser imortal. Concluímos, meus amigos, mais um capítulo. Eu entendo que a forma de escrita do Camilo não é comum para nós, e isso traz um pouco de dificuldade ao entendimento geral. Mas tenham paciência, tenham disciplina, porque o texto vale, o texto é importante, é cheio de ensinamentos para nós todos, não é verdade? Deixo aqui meu e-mail, foi muito alegria estar com vocês, espero que façam contato para que possamos trocar ideias. Um grande abraço a todos e até o próximo capítulo.